Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Nós pedimos que vocês não esqueçam de deixar o seu like, comentar se gostaram, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Segunda, quarta e sexta, às 20h15, um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica é disponibilizado aqui nesse canal. E terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto, 1 minuto, 1 minuto e 10, trazendo algumas informações sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, a maioria em formato impresso e em formato digital. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos ao vídeo. Nossos comentários hoje vão ficar focados em aspectos diferentes, mas que estão interligados. Sabemos do problema entre Rússia, Ucrânia, Rússia, OTAN, Rússia e Estados Unidos. Isso é uma cortina de fumaça. A população da Ucrânia está sendo afetada pelos próprios militares do país e a mídia coloca informação diferente porque essa mídia vendida é, na verdade, aquela grande prostituta que está lá no Apocalipse de João, né? Que vende uma coisa que é ilusória, que é temporária, que não é a realidade permanente que fica. Mas a nova ordem mundial já sabe que perdeu, está usando os últimos dos últimos recursos para colocar o mundo contra a Rússia, para fazer com que o Putin tome atitudes mais extremas. Ele não vai fazer isso, porque já havia um planejamento anterior, cuidadoso, conforme nós vemos acompanhando a sucessão dos fatos, desde o episódio lá da fraude eleitoral nos Estados Unidos, e os problemas que acontecem no Brasil e em outros lugares. Há necessidade dessa cortina de fumaça. Se a mídia não fala a verdade e se a maioria das pessoas acredita nessa mídia, então é necessário essa cortina de fumaça para que as ações sejam desenvolvidas, para que as ações aconteçam e nós possamos resolver essas questões dentro de uma normalidade, entre aspas, que não assuste as pessoas, que não deixe as pessoas mais apavoradas do que elas já estão por causa dessa imensa fraude na saúde que o mundo está vivendo agora. E o mundo está passando por essa situação. Aí nós vamos para a visão espírita, espiritualista da questão
que tudo está interligado, não adianta a gente fazer uma análise de uma coisa vendo só um dos aspectos, uma das facetas da situação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a cosmovisão, a visão de conjunto, que possibilita que a gente tenha uma ideia geral da coisa, embora haja dificuldade de um aprofundamento maior em cada situação, que existem muitos detalhes militares envolvidos que nós não temos acesso. E quem falar que tem acesso a essas minudências de estratégia militar fica numa situação complicada, porque segredo militar não é revelado para pessoas que estão fora do gabinete onde aquilo é tratado, né? Então, existe evolução planetária em concomitância com a evolução da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada em um planeta. Tudo isso é direcionado por Jesus, governador espiritual do nosso planeta, pelo Cristo, responsável pela nossa galáxia, pelos espíritos puros que trabalham cocriando com Deus, e por Deus, que determina essa evolução quase infinita do espírito, que nós saímos do pensamento de Deus de uma forma de princípio inteligente, simples e ignorantes, e retornamos para Ele libertos de todas as ilusões causadas pelo contato com a matéria, que é a condição do espírito puro. Mas esse processo, esse caminhar, demora milhões, bilhões, trilhões de anos. Não sabemos quanto tempo essa jornada através do cosmos demora. E embora seja uma jornada muito extensa, nós vamos conquistando gradativamente a cada nova experiência, a cada nova reencarnação. Nós crescemos espiritualmente em termos de intelectualidade e de moralidade. Nesse momento de transição que a Terra está passando e que nós estamos passando, existe um embate ainda maior nos planos e nas dimensões extrafísicas. O umbral está sendo gradativamente limpo, extinto ele não pode ser, porque alguns espíritos ainda precisam permanecer ali para se depurar, e também porque o umbral é o lugar de estadia temporária daqueles princípios inteligentes que animam os animais da Terra. Eles permanecem por um tempo ali, até serem direcionados para uma próxima reencarnação. E isso é a justiça de Deus atuando, jamais deixou de atuar, jamais deixou
de estar com cada um de nós, essa justiça e o amor do Criador sobre todos nós. Todos esses momentos de dificuldades que nós vivemos hoje são somatórios de tudo que foi feito no passado. As ações boas retornam para o seu agente provocador, as ações equivocadas retornam para o seu agente criador. É um bumerangue que nós jogamos, ele demora às vezes é mais rápido, mas sempre retorna. Então nós não estamos pagando erros do passado, nós estamos tendo a oportunidade de reaprendizado e de tomar atitudes diferentes diante de situações complicadas que nós não soubemos resolver no passado e que atuamos de uma maneira indevida perante a lei do nosso Criador. E qualquer atitude dessa natureza gera consequência, ação e reação. Sempre que há uma ação, existe uma reação. Isso é uma lei. E as leis naturais não são leis que foram criadas por nenhum ser humano. São leis divinas que direcionam desde a formação de uma nebulosa até a fecundação humana, o crescimento do homem, seu aprendizado, seu desenvolvimento pessoal e seu desenvolvimento social. Tudo isso aí está formatado dentro de um projeto divino de contínuo crescimento espiritual. O problema existe para que aquele que está enfrentando o problema use a sua inteligência, a sua intuição e resolva o problema. Se ninguém tivesse problema na vida, ia estar todo mundo numa praia, tomando uma cerveja tranquilo, sem se preocupar com o dia seguinte, com conta, com luz, aluguel, etc. Mas, se fosse assim, o nosso progresso seria muito mais lento. Vamos lembrar que na escala dos mundos, do mundo primitivo até o mundo divino ou celeste, olha, demora um tempo inimaginável para nós. E nós trazemos ainda bagagens do mundo primitivo que todos nós já vivemos, no passado muito, muito, muito distante. E a pior dessas bagagens que nós trazemos e que ainda é intensa no nosso psiquismo, nas nossas tomadas de decisões, no nosso comportamento de uma maneira geral na sociedade, o egoísmo. Por que que ele é tão difícil assim? Porque o egoísmo teve uma utilidade muito grande para nós lá no passado. Ele faz parte do instinto de sobrevivência. Sem ele, o ser humano lá atrás, no mundo primitivo, não teria sobrevivido.
E não teria sobrevivido por quê? Porque ali era a lei do mais forte, quem tinha melhores condições de se alimentar, de se proteger, sobrevivia, gerava uma descendência mais forte e assim a raça humana conseguiu sobreviver a uma série de eventos que outros animais não conseguiram. Mas aí, depois de um longo processo em mundos primitivos, o ser humano passou para o mundo de provas e expiações. E a Terra fazia parte desse mundo de provas e expiações e está em transição para o mundo de regeneração. É um mundo onde o mal ainda existe, em menor proporção do que antes, mas ainda existe. E aqui nós vamos colocar o mal não como uma coisa ruim, mas como produto da própria ignorância humana diante de determinadas situações, né? E o mal vai existir, mas vai estar sobrepujado pelo bem, porque a maioria das pessoas que vão estar vivendo nesse mundo de regeneração são aquelas pessoas que já conquistaram a facilidade de fazer o bem, de fazer a caridade, de ajudar o próximo, que não precisa fazer um esforço para ajudar ninguém, já é uma coisa natural, uma atitude que faz parte já da essência daquela alma. A alma é o espírito encarnado. Essas atitudes já fazem parte daquela alma. Então ela faz o bem até sem perceber que está fazendo, porque já é uma coisa natural dentro do seu processo psíquico de relacionamento com a sociedade, com o mundo. Essa é a nova construção que é ideal para a vida em um mundo de regeneração. E assim o ser humano está seguindo a sua trajetória de progresso quase incessante. Dizer que o progresso é quase incessante pode parecer assim uma coisa triste, chata para alguns. Mas vai demorar muito tempo. Não é bem assim. Se a pessoa fizer sempre a opção correta, é muito difícil isso, mas se a pessoa fizer sempre a opção correta em cada situação que acontece na sua vida, ela diminui em muito esse tempo. Mas a maioria das pessoas não faz a opção pelas atitudes, pensamentos e desejos corretos. E que tipo de situações, desejos e atitudes nós estamos falando? Aqueles que estão expostos no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nas palavras, nos ensinamentos, nos atos do Rabi da Galileia, nos atos de Jesus, o maior avatar espiritual que esteve encarnado aqui neste planeta. Porque este planeta e a sua humanidade encarnada e desencarnada
estão sob a tutela amorosa, carinhosa do Mestre Nazareno, de Jesus. E é justamente por causa desse amor, desse carinho, dessa piedade que ele tem de nós, é que muita coisa está acontecendo hoje para nosso benefício, mas não está sendo mostrado num nível impactante, terrível mesmo, como quem está lá no tete a tete vê. Nem todo mundo tem condições psicológicas, intelectuais e morais de visualizar cenas e ter conhecimento sobre acontecimentos que chocam até mesmo aqueles que têm um desenvolvimento maior do que o nosso, que param e pensam assim: meu Deus, como está a humanidade da Terra imersa na ignorância e na ilusão. Mas aí essas entidades param e pensam: nós também já passamos por isso lá atrás. E espíritos evoluídos nos acompanharam e nos deram a mão, nos tiraram do lodaçal que nós estávamos presos. Então, nós devemos fazer isso com os nossos irmãos do planeta Terra. Aí essa piedade, esse amor, esse carinho que envolve a todos nós, faz com que seja reduzido o impacto de energias negativas, pensamentos desequilibrados, a atmosfera psíquica extremamente conturbada que o planeta está apresentando agora em razão dessa própria transição planetária. Transição é mudança, e essa mudança está sendo para melhor. Mas, como disse Jung, toda transição, toda mudança é dolorosa. E por que ela é dolorosa? Porque ela tira a pessoa da sua zona de conforto e obriga essa pessoa a ver um pouquinho acima daquilo que ela estava acostumada, a raciocinar em padrões um pouco mais elevados do que aqueles padrões que ela estava acostumada, a ter comportamentos um pouquinho mais elevados do que os comportamentos antigos. Então é uma mudança muito grande em todos os setores onde o ser humano estava acomodado e acostumado, seja para o bom ou para o ruim, havia a acomodação. E essa transição está sacudindo todo mundo para que as pessoas saiam do marasmo que elas estavam e se liguem. Opa, está acontecendo uma coisa ali que vai refletir no país, na minha sociedade, no meu estado, no meu município, na minha vida, na vida da minha família. E a pessoa começa a raciocinar de uma maneira diferente, na medida que vai somando as informações que vão chegando, que vai filtrando aquilo ali. Lógico que
cada um interpreta a coisa de acordo com a bagagem que ele já carrega de aprendizados do passado. Da mesma forma que não existem dois espíritos puros que pensam exatamente igual um ao outro. Eles são individualidades e continuam como individualidades trabalhando na cocriação em plano maior, mas cada um usando a sua base de dados adquiridos, sendo que essa base de dados ficou composta só pelas construções positivas e as negativas já ficaram muito para trás no passado. Mas eles não pensam igual, como se fossem máquinas e executassem uma tarefa repetida igual outras máquinas. Não. É cada um atuando e trabalhando em um regime extremamente elevado, mas interpretado em conjunto, mas esse conjunto é a soma das individualidades que são diferentes uma da outra. E essa diferença, ela existe desde o começo, como princípio inteligente, e nos acompanha o restante da nossa vida eternal. Nós não somos eternos. Eterno é o que sempre existiu, só Deus é. Nós, como espíritos, somos eternais. Nós temos uma origem, mas não temos fim. A partir do momento da criação, nós continuaremos a existir por toda a eternidade. Existindo ou não o universo, como espíritos, nós continuaremos a existir. E é lógico que vai existir o universo, mundos e tal, porque nós, como espíritos puros, iremos criar isso, usando as leis gerais e as leis específicas criadas por Deus. Então, tudo na Terra está acontecendo em conformidade a um planejamento maior, feito por Deus, por seres espirituais responsáveis pela evolução da galáxia, do sistema solar, do nosso planeta, por seres encarnados e desencarnados de outros planetas, mundos e dimensões, pelo governador espiritual da Terra, pelos encarnados que estão aqui, não é à toa, enfrentando esse momento de extrema dificuldade em todas as coisas. Nada é fácil agora. Então são as pessoas certas, no momento certo, para desempenhar as ações necessárias para auxiliar nesse momento de transição e servir de ombro amigo para aqueles que ainda não conseguem alcançar a extensão de tudo isso que nós estamos comentando aqui. Não é qualquer pessoa que está preparada para todos esses conhecimentos e muito mais que nós ainda não abordaremos mais para frente, mas existe ainda uma infinidade de coisas que estão interrelacionadas com tudo isso que nós estamos falando. Nós temos que ver questões de ordem filosófica, científica, religiosa, sociais,
intelectuais, morais, planetárias, cósmicas, extrafísicas, extraplanetárias, extradimensionais, multiuniversais, para mensurar mais ou menos o que nós estamos enfrentando agora. A ideia 100% de tudo não temos e nem teremos. Não teremos porque não cabe dentro da mente humana limitada. O espírito tem potencialidades quase ilimitadas, tá? Mas o cérebro humano, ele tem uma limitação natural, porque ele é uma máquina biológica construída para ir até certo ponto, ele foi elaborado para ir até certo ponto e dali para cima ele não alcança. Existe a necessidade de um corpo diferente, de um cérebro diferente, mais avançado para a percepção daquilo que nós paramos. Nós estamos ali naquele limite e acima daquele limite são condições que nós ainda não alcançamos em razão de todas as nossas deficiências, limitações, nossa burrice, nossa teimosia, a nossa acomodação. Mas a mensagem principal que nós queremos deixar hoje aqui para as pessoas é que tá um fio de cabelo que falta para essa situação toda ser finalizada de maneira positiva para a humanidade encarnada e desencarnada. Aqueles desencarnados que não estão afinados com todo esse processo que nós estamos vivendo, amorosamente serão conduzidos para planetas nos quais eles tenham sintonia psíquica. E aqueles encarnados que também não estão afinados com essa mudança generalizada na sociedade e no mundo, ao desencarnarem, serão também amorosamente direcionados para locais onde eles tenham a afinidade necessária para a continuidade da sua vida e do seu aprendizado. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado dos comentários que nós fizemos aqui. Na verdade, é uma introdução do que nós apresentaremos na continuação dos nossos vídeos. É uma introdução para que você se prepare, porque muita coisa que será comentada a seguir pode ser um pouco desagradável, chocante, e não é nossa intenção chocar ninguém, nem fazer malabarismo aqui para conseguir mais audiência, não.
Não ter o nosso interesse é realizar um trabalho sério para informar você, para te dizer que você não está sozinho, que existe um Deus velando por nós, que existe Jesus cuidando do nosso planeta e de todos nós, que existem amigos espirituais ao nosso redor, batalhando por cada um de nós, que existem amigos encarnados, lutando e alguns até desencarnando, para que nós continuemos vivos aqui no planeta. Então nós agradecemos o acompanhamento aqui no nosso canal. Pedimos que não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, comentar se gostou, compartilhar esses nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta às 20h15 é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto de 1 minuto, 1 minuto e 10, trazendo informações sobre um dos nossos mais de 180 livros, a maioria deles publicados na Amazon, a maioria deles em 2 formatos, impresso e digital. E não esqueçam que nós temos o canal Ano Luz no Telegram, o link está aqui embaixo, e lá no Telegram nós comentamos mais coisas que aqui nós não temos a liberdade para falar. E agradecemos mais uma vez a atenção de vocês, o carinho de vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.